Pois vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos no estudo passado quando o Paulo está muito chateado porque ele não consegue pregar em Atenas, ele precisa sair de lá sem ter conseguido absolutamente nada, então ele está bem chateado. E aí nós vamos ver que Timóteo vem ao encontro dele. Então nós começamos aqui o sétimo capítulo, as epístolas, né, as cartas de Paulo. O neto de Lóide, né, Timóteo, neto de Lóide, filho de Eunice, trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade, né, Lóide e Eunice. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. A velha capital da Acaia é Corinto. Vamos lembrar que Corinto é a cidade de Gesiel e Abigail, né? Então Abigail contava muita coisa de Corinto para Saulo, né? Então o Timóteo montou ali a assembleia, né? A igreja de Corinto. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. Vamos lembrar, né, no deserto de Dan, que Saulo ficou, ele ainda era Saulo, né, ficou com Áquila e Prisca lá no deserto, trabalhando, reaprendendo, relembrando, né, o ofício de tecelão, fazendo coisas para o irmão do Gamaliel, que era o empregador de Áquila, Prisca e dele também, né, de Saulo, e que eles se tornaram lá grandes amigos, né? Aquelas duas criaturas que lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente. Então ele teve uma alegria muito profunda, uma alegria íntima de saber que Áquila e Prisca estavam trabalhando lá em Corinto e trabalhando na assembleia, né, formada lá em Corinto. A gente precisa entender que essas assembleias chamadas, antigamente se chamava igreja, essas assembleias, elas são muito pequenas. Elas seriam o que hoje para nós é o culto no lar, é o culto do evangelho no lar. Porque são 2, 3, 4, 5 pessoas que se reúnem numa casa, né, para falarem da Boa Nova. Vamos lembrar o livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, que na realidade é Jesus no lar de Pedro, mostrando as reuniões que Jesus fazia ali na casa de Pedro, que são os ensinamentos e são os primeiros evangelhos no lar, né? Que era Jesus trazendo ali a Boa Nova, trazendo seus ensinamentos no lar de Pedro. E essas assembleias não deixam de ser evangelhos no lar, porque são sempre na casa de alguém e são um grupo pequeno de pessoas. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis, né, inesquecíveis de Gesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. Então nós estamos vendo Paulo voltando para Acaia, voltando para Corinto. O valoroso pregador saía de Atenas muito abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Nós vimos aqui que ele está se culpando, achando que o problema foi dele, que ele não se dedicou bastante, ou ele não tinha, né, preparo bastante para realizar o trabalho lá em Atenas. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia, com seus cooperadores humildes e simples de coração. Então ele passou a entender por que Jesus procurou os simples, os pobres, os abandonados, né?
as prostitutas, os órfãos, os pescadores analfabetos. Então, aquelas pessoas praticamente sem cultura, mas extremamente sofredoras, que por causa do sofrimento estavam mais abertas aos ensinamentos da Boa Nova. Então, começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular, né, aquela tristeza diferenciada, aquele estado, né, melancólico, triste que Paulo se encontrava. Então, Timóteo notou-lhe a tristeza singular e, em vão, procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades no Pireu. O Pireu é um porto vizinho ali de Atenas. Então, de Pireu, ele poderia ir para... Me fugiu agora o nome da cidade, que é o porto de Corinto, né? Que aí ficaria muito mais fácil a viagem dele, mas ele não quis. Ele, Paulo, fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados no percurso, pregando, né, ali durante a sua viagem. Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo, tentando dissuadi-lo. Timóteo colocando para ele: eu estou vendo que você está doente. Aí o Timóteo continua: não será mais razoável descansardes, né? Vai de barco, descansa um pouco, aproveita a viagem para descansar. Paulo. Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava. Continua Timóteo aqui falando para Paulo. Enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos, né? Medicarmos, estimarmos no trabalho um elixir para todos os males. E aqui, né, eu falei Timóteo, não, é o Paulo, né, o apóstolo, aqui é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo que está falando, é Paulo que está falando. Enquanto pudermos trabalhar, há que, né, buscarmos medicamentos, buscarmos nos curarmos através do trabalho. É isso que o Paulo está querendo falar. Há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Buscarmos, né, no trabalho o elixir necessário para a nossa cura. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, né, que Timóteo falando, que poderias adiar um pouco. Paulo falando agora. Adiar por quê? Né, redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Paulo continua aqui. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa no serviço bem feito. E aí nós vamos ver o Paulo o tempo todo nesta questão, né, de fazer o trabalho, resolver o trabalho, né, que Deus tem pressa para que o trabalho seja feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas desse mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Quer dizer, ele está colocando aqui, não procrastinar, não deixar para ontem, não deixar, né, que o cansaço, a doença, alguma coisa atrapalhe o trabalho para Deus. O rapaz, Timóteo, né, ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim venceram mais de 60 quilômetros, com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Né? Então, eles marchavam por alguns dias eles paravam para a pregação, para pregar a Boa Nova, né? Para os sermões. Nessa tarefa, perdão,
Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas, aquilo que nós estávamos falando, né? Essas assembleias domésticas com poucas pessoas. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas não longe do Golfo de Saron, que é um braço do mar ali no caminho que eles fizeram, né, de Atenas até o porto ali, né, como nós vimos, para ir para Corinto. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o Istmo. O Istmo é aquela porção de terra, né, que liga uma península com a parte do continente. Então, lembrando das recordações, né, enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o Istmo e penetrou na cidade movimentada e rumorosa. Entrou em Corinto. Abraçou Lóide e Eunice, né, que são a avó, a Lóide é a avó e Eunice é a mãe de Timóteo. Perdão. Abraçou Lóide e Eunice em uma casinha do porto de Cencreia. Era o que eu estava tentando lembrar, esse porto, né? O porto de Cencreia, ali em Corinto. E logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan. Perdão. Os amigos do oásis de Dan são Prisca e Áquila. Os três abraçaram-se, tomados de infinito júbilo, na imensa alegria. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruína no Trastevere. Trastevere é próximo ao Rio Tigre, né? Uma cidade ali próximo ao Rio Tigre, em Roma. Fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. E aqui eles estão contando as dificuldades, né, que eles passaram com os judeus, estão contando para Paulo. Desde o primeiro rebate, né, do primeiro aparecimento da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Gueto eram, na Europa, né, até hoje chama gueto, os lugares onde os judeus estavam confinados. Vamos lembrar que Roma é a dominadora, né? E os outros povos que eles dominam são escravos. E os judeus são confinados aos guetos. Então, eles, desde o primeiro aparecimento da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto, né? Do bairro pobre e desprotegido. Então, um bairro pobre, desprotegido ali dos judeus, naquele gueto. Mesmo assim, começaram as tormentas, começaram a perseguir aqueles que estavam trazendo a Boa Nova, entre eles Áquila, né, e Prisca, sua esposa. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento, invadiram a casa, o quarto dela, né, à noite, com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo tarsense exultava, né? Paulo ali exultava, ficava feliz de poder ver, né, que Áquila e Prisca tiveram a bênção, né, porque ele considera uma bênção de sofrer em nome do Cristo. Contou aos amigos, por sua vez,
as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos de sua glória, né? Como uma alegria, como uma medalha que eles colocavam ali, né? Sofrimentos pelos quais eles passaram para poder pregar a boa nova. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrer algo por devotamento ao seu nome. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, esquecendo a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto, ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se imediatamente do seu ofício. Vamos lembrar que a igreja que existia lá, né, ou seja, a assembleia, na casa de Eunice e Lloyd. Lloyd, né, uma mulher viúva, rica, mas ela já estava perdendo as suas posses, foi para Atenas, onde a família poderia socorrê-la. Então, aquela casa que era delas, com certeza não podia mais ser utilizada para a assembleia, né, para a igreja de Corinto. Então, por isso Paulo está colocando aqui, para eles fundarem uma assembleia ali que pudesse se manter, que tivesse recursos, tivesse como se manter. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração, né, por causa de Abigail e Gesiel, né? Nós sabemos que Gesiel é o nome verdadeiro de Estevão. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, ou seja, nós vamos ver que Paulo nunca contou a ninguém sobre Abigail e sobre a sua ligação, né, do que ele mandou apedrejar Estevão, tudo, mas que ele nunca contou para ninguém que Estevão era Gesiel, irmão de Abigail, nem do seu amor, do seu sofrimento e da morte de Abigail. Então, sem comunicar aos amigos as reminiscências, né, as lembranças que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com enlevo, né, com encanto. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Iorredeb, agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio. Então, aqui, pelo que ele está colocando, Licínio Minúcio morreu e são seus herdeiros que cuidam das terras. Contemplou a velha prisão, de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados, né, dos perversos, que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Vamos lembrar que é o começo do livro, né? Meditou no porto de Cencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração sobre os desígnios superiores e imutáveis do Eterno, né, de Deus. Aí ele meditou ali no porto de Cencreia, que fica ali em Corinto, onde Abigail partiu junto com amigos, né, para Jerusalém, onde ela conhece Paulo, né, naquela época Saulo. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O labor, né, o trabalho ativo das mãos, proporcionara brando esquecimento de Atenas, né? Ele não tira aquele fracasso de Atenas da cabeça. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, né, outra cidade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros, né, trabalhando nas caravanas, né, que vendiam as coisas de uma cidade para outra. Antes, porém,
de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários, pessoas vindas com mensagens de Tessalônica, de Bereia e de outros pontos da Macedônia, que foram as assembleias, as igrejas que ele fundou nesses lugares, onde fundara as suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções da sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, com a rapidez que os assuntos requeriam, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Pediu para Silas e Timóteo voltarem ali para Corinto para poderem ajudar. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, porque eles estavam viajando em caravanas, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga ali de Corinto. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. O seu magnetismo, a sua palavra ali, com muito conhecimento, teve um êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente, mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei, com L maiúsculo, a Torá, e o Evangelho, a Boa Nova do Cristo, repontaram os atritos. Aí os judeus não aceitaram. Aí começaram os atritos com ele. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés e se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Então, até hoje, para os judeus, Jesus é um profeta. Eles ainda estão esperando o Messias. Então, aqueles judeus não aceitavam Jesus como Salvador, como o Messias, e sim como um profeta, mais um profeta. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo Zurzia, criticava os erros farisaicos com veemência. Fariseus são aqueles que trabalham pela manutenção dos ritos, pela manutenção da lei mosaica, da Torá. Então, hoje em dia nós temos no nosso vocabulário fariseu como ortodoxo, como quase que um xingamento. Mas se você falar para um judeu ortodoxo que ele é um fariseu, ele vai ficar muito orgulhoso, ele vai te agradecer muito. E se você fala para qualquer religioso aqui no Brasil que ele é um fariseu, você está ofendendo, você está dizendo que ele é um ortodoxo e que ele fala uma coisa e faz outra. Voltando aqui. Até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo, de Paulo, criticava os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intimida-o com aspereza. Aqui nós vamos ver as palavras desse chefe da sinagoga. Cala-te, falador impudente, Palrador é falador, falador impudente, sem pudor, sem vergonha. A sinagoga tem tolerado teus embustes, tuas mentiras, por verdadeiros prodígios de paciência. Mas, em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador exterminado como os cães da cruz, Aqui chamando os ladrões, porque naquela época os cães não eram adestrados. Então os cães eram selvagens. Os cães eram tidos na mesma conotação dos porcos para os judeus, como animais impuros, Por isso que eles chamam os ladrões da cruz de cães e os romanos de porcos. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação
e replicou, palavras de Paulo, até agora em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina, né? O povo escolhido para manter com ele o Deus único. Mas, se não a aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Perdão, mas se não a aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Então, a partir daquele momento, ele iria pregar somente para os pagãos, para os gentios, aqueles que não são judeus. Continua Paulo. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto, mas um romano de nome Tito Justo, presente à assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume, sem nenhum arranhão, do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, para a casa desse Tito Justo, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. Então, o Tito Justo ofereceu ele, um romano, um pagão, um gentil, ofereceu a casa dele para que se começasse ali uma assembleia, uma igreja. O tecelão estava jubiloso, feliz, contente. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Então, aqui nós já vamos ver eles começarem esse serviço religioso numa casa própria, de um lugar que eles não iriam precisar sair. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lóide, vó de Timóteo, e Eunice, mãe de Timóteo, para que se executassem os programas traçados por Paulo de acordo com a querida organização de Antioquia. Vamos lembrar, para eles montarem uma assembleia, uma igreja como aquela de Antioquia, que tinha voz direta, que tinha materializações, que tinha um auxílio da espiritualidade ali fantástico. Depois também, com as brigas internas, eles perderam. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão. Então, vamos lembrar ali que eles faziam com que as prostitutas raspassem a cabeça, para que, como ali era um porto, e como tinha muitas casas de prostituição, para que as mulheres que não fossem prostitutas não fossem incomodadas, não fossem assediadas. Então, para se diferenciar, as prostitutas tinham a cabeça raspada, para que não houvesse problema com as mulheres que não eram prostitutas. A gente vê o nível de devassidão da cidade. Então, a cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos, e como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Olha a colocação aqui de Paulo: onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Em entidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios, por abandonar, por sair, daquela situação, daquela cidade tão depravada. Por isso que eles chamam Babilônia, porque para os judeus a Babilônia é o lugar onde eles foram escravos por muito tempo, de maior depravação, de maior vício. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários
das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia, né? Vamos lembrar que ele fundou, né, igrejas na Galácia, e a pedirem providências para as igrejas da Psídia. Vamos lembrar que ele fundou Antioquia de Psídia, né, uma igreja chamada Antioquia de Psídia. Companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram tão urgentes quanto variados. Não podia esquecer o trabalho de sua manutenção. Ele não podia esquecer que ele tinha que trabalhar, né, como tecelão, fazer sandália, fazer tapete, consertar sandália para ganhar o pão de cada dia. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto, porque estavam montando uma igreja ali. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Vamos lembrar que o princípio dessas viagens, né, foi o acerto que ele fez com Simão, né, Simão Pedro lá em Jerusalém, de conseguir dinheiro, né, de arrecadar fundos em todos os lugares que ele fosse, que seriam enviados a Jerusalém para tirar Jerusalém do domínio dos fariseus, né, dos judeus ali, que por darem dinheiro, por sustentarem a casa do caminho, estavam dominando a casa, fazendo com que a casa virasse quase uma sinagoga. Então, devia estar atento à coleta, né, a coleta de dinheiro destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários, né, porque ele estava usando, né, Silas, estava usando Timóteo como caravaneiros, né, como emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras, né, as boas notícias, né, as boas notícias alegres, boas, felizes da Boa Nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Sentiu ali a presença do Mestre, né, do Mestre Jesus. Genuflexo, né, ajoelhado, experimentando indizível, algo que não se consegue descrever, não se consegue falar, né, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Ali, extremamente emocionado, ele ouviu a voz do Cristo, né, numa advertência tranquila e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Tamanha a alegria, a emoção, a felicidade daquele momento de saber ali, de se sentir ali envolto na energia do Mestre Jesus, ouvindo a sua voz. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito.
Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de consegui-lo. Ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer, aquilo, o que estava falando ali para ele. Entretanto, a voz prosseguia com brandura, né? Jesus prossegue aqui para ele. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Então, aqueles que estão abertos, aqueles que estão se transformando, aqueles que realmente querem aprender, né, os de boa vontade, saberão compreender. Aqueles que não são de boa vontade, ou seja, aqueles que não estão a fim de se modificar, vão criar celeumas, vão criar problemas com as cartas, né, com as epístolas. Mas é o que Jesus está colocando para eles, de boa vontade, saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, na sua palavra, naquilo que ele vai colocar, que ele vai enviar através das cartas, da sua exemplificação e da sua vida, no exemplo que ele estava dando, na vida que ele estava vivenciando, e aquilo era o maior ensinamento, era o exemplo que ele estava dando, era o maior ensinamento. Assim na nossa vida também, nós ensinamos pelo exemplo, não pelo que falamos. É como nós vivemos, é o exemplo que nós damos que vai realmente mostrar se nós aprendemos, se nós nos modificamos ou não. Doravante, né, daqui para frente, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Quer dizer, Estevão já estava próximo, já estava ali auxiliando Paulo, mas a partir daquele momento, Estevão iria ficar ali do lado dele, é o que Jesus está colocando. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado, né, mais junto, mais perto de ti, transmitindo meus pensamentos. Quer dizer, Estevão vai ser o médium, né, de Jesus com Paulo. Então, Estevão vai transmitir os pensamentos de Jesus para Paulo. Transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira, né? Se apagar. O silêncio voltar a reinar entre as paredes singelas, simples, né, da igreja de Corinto, mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível, né, por ter absorvido aquelas energias, aquela luminosidade do mestre. Ele estava numa alegria, num júbilo, numa felicidade intraduzível. Recomeçaria o trabalho, né, o labor, com mais afinco. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Perdão. Então estavam chegando emissários ali de Tessalônica, colocando que os judeus estavam lançando dúvidas, lançando situações ali de contenda na igreja dos tessalonicenses. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre, né, o conselho do mestre Jesus. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então nós vamos ver aqui que ele falou, não, quem vai ser o interlocutor vai ser Estevão, através de mim, mas, para ter certeza, né, porque aí o que ele coloca?
se a palavra não é a dele, a palavra é de Jesus, ela pode vir através de Timóteo, ela pode vir através de Silas, né? Porque Estevão pode, através deles, também transmitir a palavra de Jesus. Então ele chama Timóteo, chama Silas e vão os três, né, escrever para essas igrejas em nome de Jesus com a assinatura de Paulo. Aí nós vamos ver que quando eles separaram, né, aquilo que seria colocado na Bíblia católica, na Bíblia protestante, nós vamos ver que tem uma diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. A católica tem livros a mais do que a católica tem 77 e a protestante tem 74 livros, mas nas cartas também foram separadas. E considera-se os exegetas, né, aqueles que estudam a Bíblia, consideram que a carta aos Hebreus não é bem de Paulo, né? Foi feita por algum outro, mas se coloca que, acho que Paulo escreveu mais de 20 cartas, mas dentro da Bíblia nós temos 14 cartas. 14 cartas é de Paulo, e os estudiosos dizem que a dos Hebreus não é dele, mas ela consta ali como epístola de Paulo. Mas tudo bem, o que importa é o conteúdo. A gente não faz diferença se foi Paulo, se foi Silas, se foi Timóteo, mas o que importa é que todos escreveram como se fosse uma psicografia do Espírito. Estevão, que estava assim, sendo médium de Jesus, trazendo as palavras de Jesus. Então são as palavras, o conteúdo, os ensinamentos que nos interessam e importam a todos nós. Então, assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do Cristo. Aí vamos lembrar, primeiro perseguidor do Cristo, Saulo de Tarso. O primeiro mártir, Estevão, amando de Saulo. Então nós estamos vendo aqui algoz e vítima, os dois juntos, trabalhando em nome do Cristo, né? O algoz como o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, né? E a vítima, Estevão, ali como seu mentor, escrevendo, né, as cartas, trazendo as mensagens de Jesus. Então a gente vê o que é o perdão, porque Paulo se culpou, Paulo teve remorso, mas o que mais importante, o arrependimento fez com que ele seguisse em frente, fez com que ele trabalhasse para se modificar. Vamos lembrar que lá no deserto de Dan, ele coloca para Prisca e Áquila, porque vamos lembrar que o pai, acho que foi o pai de Prisca, se eu não me engano, que morreu ali pela perseguição de Saulo. Aí ele coloca para eles o que eles diriam, né, se eles encontrassem Saulo. E aí eles colocam que tem nele um irmão que estava com problemas, um irmão que precisava de ajuda e tal. E aí ele coloca para eles, eu sou Saulo. E aí eles se abraçam, todos eles perdoam Saulo, veem que ele é um homem modificado, que ele está servindo ao Cristo. Então não adianta ficar naquela colocação, ó dia, ó azar, olha o que eu fiz, né? Não, o que é importante, fizemos, erramos. Todos nós erramos, porque se nós não tivéssemos erros, não estaríamos encarnados aqui no planeta Terra, no segundo degrau aqui, nós estamos em provas e expiações. É porque nós erramos e erramos muito. O que importa é o que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos plantando agora, que agora nós estamos plantando o amanhã. Então, é o agora, a mudança que estamos fazendo em nós agora, a transformação que estamos realizando agora, que faz toda a diferença. E é isso que Paulo se segurava, né, na sua transformação, na sua mudança, no trabalho para o Cristo. O que passou, passou. O que está lá para trás, está lá para trás. Não importa. Como diz o Chico, a gente não tem como voltar e refazer o passado, mas a gente tem como mudar o hoje, mudar o agora e mudar completamente o futuro. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Então, percebendo o espírito de cooperação. Todos nós trabalhamos no espírito de cooperação.
Porque nós crescemos em grupo, estudamos em grupo, aprendemos em grupo, caminhamos em grupo. É através da cooperação que nós vamos melhorar e vamos trabalhar. Nós vamos ver o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Nós temos aqui no canal, é só buscar na playlist. Falando da mente, a mente é o espelho da vida em toda parte. O segundo capítulo falando da vontade, a vontade verdadeira que vai fazer a gente caminhar, assim, pulsionar para frente. Depois nós vamos ver todos os capítulos que tem sobre o corpo, sobre a família, sobre os filhos, né? E nós vamos ver um capítulo fantástico sobre a associação e sobre a cooperação. São capítulos fantásticos que tem no livro Pensamento e Vida, para a gente entender a necessidade da associação, a necessidade do trabalho, a necessidade da cooperação em grupo, a associação em grupo, o trabalho em grupo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos, né? Então ele se cercava ali de Timóteo e Silas. Socorria-se de suas inspirações consciente de que o mensageiro de Jesus, quem é o mensageiro de Jesus? Estevão. Quando não encontrasse no seu tono, né, sentimental, na sua capacidade, no seu pensamento, nas suas ideias, as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, né, os desejos do Mestre, teria nos amigos instrumentos adequados. Teria ali em Silas e em Timóteo os instrumentos adequados. Então, por isso que a partir dali estão escrevendo Silas, Timóteo, Paulo, as epístolas, as cartas de Paulo para aquelas assembleias, para aquelas igrejas que eles fundaram, com amor, com carinho, enviando palavras de Paulo, palavras de Timóteo, palavras de Silas, não, palavras de Estevão. Eles estavam ali praticamente psicografando. E Estevão estava trazendo as palavras, os ensinamentos, né, os conselhos de Jesus. E aí a gente vê por que essas cartas, essas epístolas são de um ensinamento, são maravilhosas. Então é muito importante que a gente, tendo todo esse conhecimento que nós estamos tendo aqui no livro, a gente leia Atos dos Apóstolos, porque a gente tem o conhecimento de todos os bastidores que Emmanuel nos traz aqui. E leiamos também as cartas, as epístolas de Paulo, porque a gente conhece a formação de Corinto, a formação de Listra, a formação na Tessalônica. E aí a gente vai vendo aquelas cartas e vai entendendo por que e para que aquelas palavras estão sendo colocadas. Vamos continuar o nosso estudo na próxima semana. Até lá!